O tema de hoje é fazer o certo, ainda que o certo não dê certo. Fazer o certo, ainda que o certo não dê certo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14. O texto bíblico diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 17 agora. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Feche os olhos, eu vou te ensinar essa palavra hoje. Senhor, usa a minha vida pela tua misericórdia. Fala com os teus filhos nessa noite. Usa-me, Senhor, para que haja conversão, libertação, cura, salvação neste lugar. Santificação do teu povo, que essa palavra venha de encontro, ó Deus, ao nosso coração. Chamamos o teu Santo Espírito sobre nós agora, fazendo morada em nosso coração, nos transformando de dentro para fora, e que o poder da tua palavra seja renovador em nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar, por favor. Eu quero que essa palavra tenha poder de nos santificar mais, nos dar mais temor, de que nós saiamos daqui mais convertidos. A conversão parece que é todo dia, né? Nós temos que vigiar e nos policiar todos os dias para sermos santos e agradar o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos Pedro, na sua carta, dizendo o seguinte: olha, quem é que vai te maltratar quando você faz alguma coisa boa? Mas aí no próximo versículo, ele diz assim: ainda que te maltrate porque você fez alguma coisa boa, porque se você foi zeloso, se você fez o que era certo, quem é que vai te maltratar? Mas ele diz assim: ainda que você sofra, ainda que te maltratem porque você foi justo, olha, não se sinta acuado, não se sinta ameaçado, não fique com medo das ameaças das pessoas. Continue fiel, continue firme, porque se for da vontade de Deus que você sofra, melhor você sofrer fazendo justiça do que sendo injusto. É o que Pedro está falando. Um dos maiores paradoxos que o ser humano não consegue entender, ou pelo menos a gente fica assim questionando, é como que um justo pode sofrer. Como é que pode Jó passar por tudo aquilo, sendo que ele não fez nada? Como que pode o crente que está na igreja, diante de Deus, as suas orações em santidade, está pobre, doente muitas vezes, a família com perturbações e problemas na família? Como é que pode o ímpio, que não serve a Deus e que tem sérios problemas espirituais, que é injusto, prosperar e dar certo? O Salmo 37 fala para nós não termos inveja dos malfeitores, porque em breve definharão, mostrando que muitos de nós têm inveja dos ímpios, porque não entra na nossa cabeça como é que às vezes uma senhora piedosa, da igreja, temente a Deus, não tem dinheiro, na sua velhice, muitas vezes passando dificuldade, e a gente vê, às vezes um ímpio, 90 anos, ele fuma ainda, bebe, faz falcatrua, tem dinheiro, tem carro novo, tem um monte de mulher, aí o homem humano, o ser humano olha e diz assim: meu Deus, como é que pode? A fulaninha ou o fulano, tão temente, o senhor está sem dinheiro nem para comer, está cortando a luz dele, e ele vai na igreja, aliás, ele é dizimista. Tem um negócio que é assim, né? As pessoas querem relacionar tudo com o dízimo. Alguns pastores chegam ao ponto de dizer assim: se você está com problema financeiro, a primeira pergunta que eu vou te fazer é:
Você é dizimista? E aí o que você me explica? Do dizimista passar dificuldade. E daquele que está fazendo tudo errado, dá certo. Ou, pelo menos prospera aos olhos os olhos humanos que nós temos. É difícil de digerir isso. Como é que um justo pode sofrer assim? O maior problema, irmãos, é porque nós avaliamos somente o resultado e não o processo. Nós avaliamos somente o bom êxito, o final, e não o trajeto. Isso é chamado de pragmatismo, quando uma coisa é avaliada somente pelo resultado, somente pelo bom êxito. Então, se deu certo, é porque está certo. Aliás, em time que está ganhando, não se mexe. Não é? Então, se deu certo, continua fazendo. Ó, deu certo. E nem sempre porque deu certo, o processo foi feito corretamente. O tema de hoje é fazer o certo, ainda que o certo não dê certo. Há empresas, instituições, organizações que só vivem de resultados. A igreja não é assim. O cristão não deve ser assim. O maior exemplo disso que nós podemos dar é o futebol. Se não há resultado, o técnico, por exemplo, na nossa cultura aqui do Brasil, ele é mandado embora, porque não ganhou o jogo. Ele foi em 5 jogos, ele não venceu, embora ele tenha treinado, ele chegou mais cedo no treinamento, ele continuou fazendo as coisas certinho lá com os jogadores, mas no final, ele não ganhou. Então ele não ganhou, troca ele. Assim são nas empresas. Você deu resultado? Não deu. Se você não deu, você está fora. Só que na igreja é um pouco diferente. Por quê? E agora? O Senhor está preocupado com o resultado ou com o processo? O que será que Deus está preocupado? Se deu certo ou se eu estou fazendo o que é certo? Nós precisamos aprender a não só fazer o que dá certo, mas fazer o que é certo. Alguém pode se confundir numa passagem que diz assim: olha, Deus está preocupado com o resultado, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Veja, Deus está preocupado com os frutos. Não, na verdade Deus está preocupado com a árvore. Se você ler o texto inteiro, você vai ver assim: ó, a árvore má não pode produzir bons frutos, e a árvore boa não pode produzir bons frutos. O final do texto diz assim: a boca fala que o coração está cheio. O foco de Deus ali é na raiz do coração. Ah, se você não der fruto, Ele vai te cortar. Esse fruto é o fruto do Espírito que está na tua vida. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São esses frutos, ou esse fruto, que Deus está esperando de você. Logo, Ele não está preocupado com o fruto no sentido de resultado, Ele está preocupado com o fruto no sentido de processo, de conduta, de como você está frutificando e conduzindo. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos para você perceber uma coisa: nem sempre o processo condiz com o resultado, nem sempre. Vamos dar um exemplo? Abraão fez tudo errado, mentindo que sua esposa era sua irmã, mas deu certo, ele não morreu. Alguém pode pensar assim: então, não é que dá certo, eu menti, eu vou fazer. Tanto que Isaac, seu filho, replicou a mesma coisa que ele fez e mentiu também, falando que Rebeca era sua irmã. Olha, deu certo com meu pai, vai dar certo comigo. Então, na hora que a gente faz algumas besteiras, a gente fala: mas não é que deu certo? Você fala: olha que bênção, contei uma mentira e não é que funcionou. Vamos dar outro exemplo. Jacó fez tudo errado, foi lá, comprou a primogenitura do seu irmão gêmeo Esaú, se vestiu de Esaú,
O seu pai estava cego, ele chegou lá, falou, quem é? Ele falou, é Esaú. Aí Isaac falou assim, eu estou cego, mas não estou surdo. Essa voz é do meu filho mais novo, de Jacó. Mas não é não, é Esaú. Então recebe a primogenitura. Deu certo. Ele mentiu, ele fez tudo errado, o processo foi todo errado, mas não é que deu certo, ele ganhou a primogenitura. Hoje nós falamos de Abraão, Isaac e Jacó, ou falamos de Abraão, Isaac e Esaú? E Esaú era o primogênito. Ele fez tudo errado, mas não é que deu certo. Jacó, em uma das passagens, ele coloca diante do seu rebanho varas descascadas, porque ele fez um acordo com o seu sogro Labão, de que quando nascesse liso era dele, quando nascesse salpicado era de Labão, aí só nascia liso. Depois ele trocou, Labão achou que ele estava sendo enganado, aí Labão falou, agora salpicado é teu e liso é meu, aí só nascia salpicado. E Jacó fez uma técnica, ele colocou varas, bem aonde o rebanho ia se alimentar e beber, ele colocou varas descascadas. Os estudiosos dizem que o que ele fez ali foi uma prática pagã de fertilidade no rebanho, de uma espécie de simpatia. Olha, eu vou colocar aqui uma vara e o boi, ou o gado, o rebanho, a ovelha, vai olhar aquela vara e vai nascer só o que eu quero. Quer dizer, ele faz uma simpatia e dá certo. Olha que maravilhoso! Por isso vamos fazer simpatia a partir de agora. Porque veja como dá certo. Só nascia salpicado, só nascia liso, aí voltava só nascia salpicado de novo. Porque na verdade foi Deus que fez ali. Olha, você vê que às vezes as pessoas fazem um trabalho de macumba e dá certo. Eu fui visitar um centro de macumba. Aliás, vários eu visitei e vários eu evangelizei. Muitos aqui na Praia Grande. Estavam lá no Melvi, evangelizando uma moça lá no Melvi, uma mãe de santo. Dentro do terreiro dela, na roda do terreiro, eu conversando com ela. Eu disse assim para ela, por que você não larga tudo isso, você não volta para Jesus? Porque ela disse que era desviada. Ela falou que era fundadora de uma das igrejas aqui na Praia Grande, eu não vou falar o nome para você. Mas ela foi uma das fundadoras de uma igreja muito tradicional aqui na Praia Grande, ela e a sua família. E ela me respondeu assim, eu vou repetir exatamente as palavras dela. Ela disse assim, olha, querido, talvez você seja um anjo aqui para me alertar de algumas coisas, mas eu vou te dizer uma coisa, macumba dá resultado. Foi o que ela me falou com todas as letras. Macumba dá resultado. Você pede para o caboclo hoje, amanhã ele faz para você. Você pede para o Exu tal, agora, amanhã você já tem. Eu fiquei 4 anos na igreja, ela falou. O meu marido caindo endemoniado, minha filha doente numa cama, e eu desempregado, 4 anos, e nada mudava. Voltei para a macumba, fiz uma macumba no outro dia, agora minha filha está curada, eu arrumei dinheiro e emprego, meu marido agora é médium. Deu certo, vamos fazer porque dá certo. Veja como o cristão não pode se basear só no pragmatismo e só no resultado. Nós devemos fazer o que é certo, ainda que o certo não dê certo. Olha, mas funcionou. Veja como às vezes algumas cirurgias espíritas você fala, meu Deus, ele foi curado. O cara pegou o bisturi mesmo lá, abriu, não saiu sangue nenhum mesmo. E ele tirou uma bola de lá, sei lá o que aconteceu, e não é que ele foi curado mesmo. Não é que deu certo, não é porque deu certo que é de Deus. Como você me explica isso? Porque eu pedi para o santo fulano, que é das causas não sei o que lá, e não é que eu recebi a graça e alcancei aquela graça. Pois é, parece que deu certo também para você. Será que você fez o que é certo? José do Egito fez tudo certo, foi preso. Veja como o processo às vezes não condiz com o resultado. José se santificou, fugiu da mulher de Potifar, tal, foi para a cadeia, ficou esquecido. Foi isso que aconteceu com ele.
Jefité, Juízes capítulo 11, faz um voto ao Senhor. Quem mandou ele fazer voto? Ele disse assim: Senhor, se eu ganhar a guerra, quando eu voltar da guerra, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu vou entregar como holocausto ao Senhor. Deu certo, ele ganhou a guerra. Quando ele voltou, quem é que saiu da porta da casa dele? A filha única, virgem. Filha, tu és a causa da minha calamidade. Alguém pode pensar assim: mas Deus recebe sacrifícios humanos? A Bíblia nunca falou que Deus pediu aquele voto e que aceitou aquele voto de Jefité. Alguns dizem que Jefité realmente matou a própria filha, porque ele diz holocausto, e holocausto é matar queimado, certo? E alguns dizem que ele só não permitiu que ela se casasse e ela morreu virgem. Independente do que aconteceu, foi uma desgraça na vida daquela menina, que nem precisava fazer, porque o processo não foi certo, mas a guerra ele ganhou, deu certo. Então você pode pensar assim: vou começar a fazer voto. O primeiro que sair da minha casa, misericórdia. Veja que o processo tem que ser muito bem pensado. Daniel fez tudo certo, foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis, fizeram tudo certo, foi para a fornalha. Deus livrou eles, livrou Daniel e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. E os apóstolos? Quem que foi livre? Só João, que morreu preso, mas não, tentaram matar e não conseguiram. E o restante? Deus livrou? Não. Fizeram o que era errado? Não, foi por causa da justiça. Foi porque pregavam o caminho. Foi porque faziam o que era certo. Fazer o que era certo para os apóstolos significava morrer. Eu quero promover essa palavra hoje no teu coração, para que nós sejamos cristãos de verdade. Cristão de verdade faz o que é certo, ainda que fazer o que é certo vai dar tudo errado. Mas se eu fizer o que é certo, eu vou perder meu emprego. Mas você tem que fazer o que é certo. Mas se eu fizer o que é certo, se eu parar de mentir, por exemplo, eu não vou vender. Fica sem vender. Mas se acontecer isso, minha família... Não importa, você tem que fazer o que é certo. O processo vale muito mais para Deus do que o resultado. O resultado é um dos indicadores do que estamos fazendo e que nem sempre ele pode refletir o que realmente estamos fazendo. Sabe por que Deus não está preocupado tanto com o resultado? Porque do Senhor vem o resultado. É Ele que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Aleluia. Quem que faz o resultado? É Deus. É Deus que dá a porção. Deus não quer saber só do final, quer saber do processo. Caim foi entregar uma oferta ao Senhor. Ninguém disse que a oferta de Caim foi ruim. Diz que a oferta de Abel foi das primícias, foi excelente. Mas não diz que a oferta de Caim foi uma oferta ruim. Ele pegou uma oferta e entregou uma oferta ao Senhor. Deus falou para ele assim: eu não vou aceitar a tua oferta. E descaiu o semblante de Caim. Deus fala para Caim: por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, Deus está preocupado com o procedimento. Ele deu uma oferta, ele falou: não quero saber da oferta, eu quero saber do seu proceder, do seu coração. Ai Deus, eu te louvo com os meus lábios. Eu não quero saber dos teus lábios, eu quero saber do teu coração, porque Jesus disse assim: há pessoas que me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer saber do processo. Deus não quer saber do resultado, porque Ele pode estalar o dedo e fazer o resultado, é Ele que dá o resultado. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você pode pensar assim: bispo, eu estou vindo na igreja,
estou servindo a Jesus, estou consagrado a Deus em santidade, eu não tenho R$1 no bolso, eu estou pobre, de maré desci, eu estou mal. É verdade, meu irmão, mas você não se corrompeu com nenhuma falcatrua, você não se deixou levar e vender pelas tentações do mundo, você está firme na rocha que é o Senhor Jesus, e é isso que mais vale. Mas eu estou pobre, eu sei, uma hora Deus vai fazer um milagre na tua vida. Aliás, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é provedor e supridor em nossa vida. Bispo, estou aqui eu, solteiro, sozinho mais que 10, em vez de ser casal mais que 20. Estou no sozinho mais que 10 aqui, virgem. Meus amigos falam que eu não tenho resultado, porque eles saíram com um monte, eles aproveitaram a vida deles, e você está aproveitando a vida eterna que Deus te deu. Aleluia! Você se guardou, você fez o que é certo, ainda que o certo para o mundo não deu muito certo. Deus não está preocupado com o resultado, Ele quer saber o que você está fazendo. O nosso papel é regar e plantar, o resultado pertence a Deus. Como pastor, por mais que a nossa igreja hoje tenha partido para ser uma igreja numerosa, já chegamos, se não já passamos de 500 membros na igreja. Nossa maior preocupação não é com a numerologia, não é com a quantidade, porque tem irmãos meus pregando a palavra, fiéis às escrituras, e que tem 20 pessoas na igreja, e que tem 30 pessoas, e qual é a diferença? Eu por muitas vezes tive a igreja vazia, eu sou pastor há 15 anos, no meu antigo ministério, de terça ou quinta-feira que eu pregava para 10 pessoas, 20, 25 quando estava cheio, 5 quando chovia. E eu saía da igreja, passava em outras igrejas e dizia assim: meu Deus, quanta igreja cheia, e pensava, eu não fui chamado para isso, tem alguma coisa errada comigo? O que eu não entendia é que Deus tinha uma porção para mim, e que o resultado pertencia a Deus, e que meu papel era fazer o que era certo, pegar as escrituras e explaná-la de acordo com a verdade do evangelho, a fim de que pessoas fossem transformadas, se fosse 100, 200, 300, 1000, se fosse 5, se fosse uma, o que eu tenho que fazer é o que eu tenho que fazer, e o resultado pertence a Deus. Aleluia. Aí se preocupa muito com o resultado, é o maior indicador que nós vemos e que nós queremos avaliar a nossa vida. A pessoa que quer vir para a igreja, ela avalia vocês assim: mas você está pobre, por que você vai para a igreja? Aí você responde: eu não vou para a igreja para enriquecer eu trabalho. Mas você está doente, aí cadê o Deus que você serve? Salmo 42, o teu Deus aonde está? Aí o salmista responde assim: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Porque a alma se abate. Tem uma canção que diz assim, né? Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a tua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Aleluia. Espera em Deus, porque ainda você o louvará. Fazer o que é certo envolve obediência. Deus muitas vezes prova a nós para sabermos se vamos fazer o que é certo, ainda que o certo não dê certo. E que seremos obedientes muito mais à voz dele do que à voz da nossa carne. O Senhor colocou uma árvore no meio do jardim,
para que o homem passasse ali e Deus provasse se o que valeria mais era a voz do Senhor que disse assim para o homem: não toque nessa árvore, não coma desse fruto, ou a voz do seu interior pecaminoso, embora Adão e Eva estavam numa outra condição, mas ali com a sua liberdade de escolha, eles escolheram comer do fruto. Por que que nós não damos ouvidos muito mais à voz de Deus? Fazer o que é certo envolve obediência. O Senhor está esperando um povo obediente. Deus não quer saber de um povo rico, embora Ele possa enriquecer. Deus não quer saber de um povo cheio de dons, porque Ele é dono dos dons e derrama sobre nós os dons. Ah, que igreja cheia de dons, Deus fala, eu que dei. Deus não quer saber se você é chique, se você não é chique. Ah, que igreja chique, igreja bonita. Deus quer saber se você é santo, se você é obediente, se você cumpre os mandamentos que o Senhor te deu, se você está diante do Senhor e você pode levantar os olhos e dizer assim: Senhor, a minha vida está posta diante de Ti. Deus quer uma igreja santa, imaculada, obediente. Quem me ama, Ele diz, obedece os meus mandamentos. Ser e fazer o que é certo envolve fidelidade. Ser fiel, muitas vezes, quando você é provado na sua fidelidade ali a ponto de abandonar ou a sua fé, ou a sua família, ou as coisas que você tem de valor sentimental, que você não se vendeu, não se prostituiu, foi fiel. Você não está à venda, meu irmão. Você tem valores. O cristão tem que manter os seus valores, porque senão depois não sobra mais nada do evangelho. Tudo pode hoje, pode qualquer coisa, pode fazer o que você quiser com o seu casamento, pode casar, descasar, casar de novo, separar, tricasar. Você pode escolher a opção sexual que você quiser, a ideologia de gênero que você tem umas 70 aí para você escolher. Você pode ser cavalo, macaco, bicicleta, você pode ser o que você quiser, porque é a ideologia de gênero que você vai escolher, porque é a sua opção. Pode tudo, para satisfazer a sua própria carne. Pecado não é o que eu acho que é pecado, pecado é o que Deus fala que é pecado. Ah, eu acho que não é. Ninguém pediu sua opinião, meu irmão. Na verdade é o que Deus falando que é. Deus é Deus, e é Ele que sabe o que é melhor para nós. E geralmente o pecado é gostoso, prazeroso, justamente para nos tentar, porque se é uma coisa ruim, ninguém é tentado. Ninguém é tentado. É só com coisas boas. Então vem aquela hora que você vai provar a sua fidelidade, se você vai negar ou não o nome do Senhor. Não precisa nem abrir, mas está em Lucas 12, versículo 8, a palavra diz assim: digo-vos ainda, Jesus falando, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas ao que me negar, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É séria esta palavra. Todas as vezes que nós negamos ao Senhor e largamos mão da fidelidade que temos com Ele, nós temos que fazer o que é certo, irmão. Mas bicho, o senhor não entende. Se eu fizer isso, acabou. Melhor agradar a Deus do que a homens. Melhor agradar ao Senhor do que a você mesmo. Aliás, cristianismo é isso, é esmurrar a própria carne, é acabar com você para agradar a Deus. Existe uma coisa chamada hedonismo, que é você agradar a você mesmo. Nós não servimos ao hedonismo, nós servimos ao cristianismo. E cristianismo é acabar com você para agradar a Deus. É matar a carne para glorificar o nome do Senhor.
É dizer assim: Senhor, a minha carne quer fazer isso, mas eu jamais farei, para glorificar o teu nome com a minha própria vida. Esse glória a Deus está muito fraco. Aleluia. Aleluia. A gente pode ilustrar essa fidelidade com a morte de todos os mártires da igreja, que foram fiéis e morreram porque professaram a fé que nós servimos hoje. Queridos irmãos, toda vez que eu leio um livro que conta um mártir da igreja, aliás, tem um livro chamado Livro dos Mártires, você pode comprar, que é bom, devia ter trazido também. Esse é um livro bom para você ler. Cada vez que eu leio e me deparo com uma história de uma pessoa que morreu pela fé que nós professamos aqui, eu me sinto envergonhado. De verdade, irmãos. Por mais que eu sirva a Jesus todos os dias da minha vida, de segunda a segunda, estou aqui na igreja desde que eu me converti, nunca me desviei uma semaninha sequer. Por mais que eu tenha me consagrado, embora seja pecador, mas tenha me consagrado todo o tempo, quando eu olho para um mártir da igreja, eu digo assim: Senhor, que porção essa pessoa tem que eu, talvez nenhum de nós aqui seríamos capazes de sermos mártires, como algumas pessoas foram da Bíblia, ou até fora da Bíblia. Morrer pela fé que foi dada a nós. Jesus falou: não me negue, não me negue. Pedro, a princípio, negou 3 vezes, mas depois, quando Jesus foi assunto ao céu e ele foi apóstolo, e ele pregou a palavra com intrepidez, 3.000 se converteram, 5.000 se converteram, ele pregou em vários lugares, no final da sua vida, diz a tradição, que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse assim: eu não posso morrer como meu Senhor, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então viraram a cruz de cabeça para baixo, diz a tradição da igreja. Quantos mártires da história nós conhecemos? Eu estava lendo esses dias e escutando a história de uma mulher chamada Felicidade. Tem 2 felicidades na história da igreja, mas essa felicidade é a felicidade de Roma. Você pode pesquisar depois, Felicidade de Roma. Essa mulher tinha 7 filhos. Essa mulher foi condenada à morte porque não quis se render ao imperador. No 3º século, no ano 203, depois de Cristo, essa mulher foi condenada e junto os seus 7 filhos por causa da sua fé. Todos ao redor dela a motivavam para que ela renunciasse ao Senhor Jesus a fim de salvar os filhos. E disseram assim para ela: nós vamos matar primeiro os seus filhos. Melhor você renunciar à fé que você serve agora. E ela dizia: nunca vou negar o meu Deus que deu a vida por mim, porque a coroa que me está reservada é muito maior do que a coroa desse imperador aí. Colocaram os filhos dela em fileira e pegaram do mais velho ao mais novo. O mais velho espancaram ele na frente dela até a morte, e ela permaneceu firme. E diziam para ela: renuncia, renuncia. Quando uma pessoa é um cristão de verdade, ela faz o que é certo, ainda que o certo não dê certo. E ela dizia: eu não vou negar a fé que me foi dada. Mataram outro filho dela apedrejado. Pegaram o outro e colocaram para as bestas feras que estavam na arena, que você assiste aqueles filmes gladiadores, aquele tipo de coliseu, é igualzinho. Ela viu os seus filhos serem destroçados pela fera. Pegaram o outro filho e jogaram de um lugar muito alto. Ele caiu e se espatifou no chão. E ela vendo tudo isso, perguntaram para ela se ela tinha algum pedido, e ela falou: tenho. Acharam que ela ia pedir para não morrer, ou poupar os filhos, ou alguma coisa assim, e ela pediu que ela fosse a última a ser morta,
para que ela pudesse encorajar seus filhos a não desistir de seguir o Senhor até o último suspiro das suas vidas. E ela permaneceu fiel, porque Jesus falou: não me nega, não me nega. Ela não negou a fé dela, e foi um por um, até ela ver o menorzinho, e diziam para ela: é o menor, renuncia. E ela disse assim: jamais vou tirar a glória do meu filho, pela dignidade de morrer pelo nome do Senhor. Morreu o último filho, depois mataram Felicidade de Roma, como uma mártir da igreja, que morreu pelo nome de Jesus Cristo, que fez o que é certo, ainda quando o certo não deu certo. Quando eu olho uma pessoa dessa, eu me comparo, embora não deva fazer comparações, porque cada um tem a sua porção, eu me envergonho. Quantas vezes você nega o Senhor por pequenas coisas? Ou até a chuva, como eu falei, caiu uma chuva e você já nega o culto que você iria prestar para Ele. Quando você se depara com uma coisa que você pode fraudar, roubar, e você ali negou a vontade de Deus, que é para você não se corromper. Quando você se rendeu a 5 minutos de prazer com uma pessoa extraconjugal, por que você nega o Senhor de coisas tão simples? Por que você se envergonha da fé que você serve, e que no meio de um almoço você talvez não consegue orar, não consegue falar da palavra? Quando tiram sarro de você que você é crente, você não consegue confessar: eu sou um cristão e sirvo a Jesus Cristo, e eu vou morrer servindo a Ele. E eu não me envergonho do evangelho que me foi dado, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Lição de casa, não vou ler aqui para você nem contar a história. Vá procurar os 40 mártires do gelo. 40 soldados que se recusaram a sacrificar ao imperador, foram condenados e foram lançados no lago frio, depois de serem espancados, de serem chicoteados. 40 soldados iriam morrer num lago congelado. Eles arrancaram as suas roupas, entraram no lago, toda a tropa em volta, dizendo assim: nega a fé, nega essa fé que você serve. E eles permaneceram fiéis. Os seus amigos colocaram banheiras aquecidas ao redor da neve, para que eles saíssem do lago e se debruçassem na banheira, para serem aquecidos. Diz um relato dos historiadores da época, que um dos soldados, olhando para aquela água congelada, tinha a visão de anjos com coroas na cabeça, colocando coroas na cabeça de cada um daqueles 40, e como se trouxesse roupas para vesti-los ali. Aquele soldado relatava isso, e os outros diziam que ele estava louco. De repente, um dos 40 que estavam lá no lago, saiu correndo, ajudado pelos seus amigos, pulou na banheira aquecida e morreu instantaneamente por causa do choque térmico. Quando aconteceu aquilo, e todos ficaram espantados, mais espantados ficaram ainda quando viram que aquele homem que teve a visão daquelas coroas e daquela roupa descendo sobre eles, tirou a própria roupa e foi para o lago, para ocupar o lugar daquele que tinha deixado o lago. Pela manhã, acharam 40 pessoas mortas no lago, mais um fora, uma banheira. Quando foram retirar os corpos dali, ao tocar num garoto, chamado Melito, perceberam que ele estava vivo. Chamaram a mãe dele, conhecemos a mãe dele. A mãe dele é essa aqui: senhora, o seu filho vive, ele é só um garoto, leve ele daqui e vamos fingir que nem vimos nada. A mãe daquele garoto pegou o menino quase moribundo, morrendo, colocou junto com os outros e disse assim: ninguém vai tirar a coroa do meu filho, para que ele não chegue atrasado diante de Deus pelo qual ele morreu. E ele foi queimado junto com os outros.
Talvez você não entenda essa história. Talvez não entre na nossa cabeça um negócio desse. Quando envolve filho, quando envolve mãe, quando envolve morte. Eu só quero dizer uma coisa. Todo mundo que está aqui vai prestar conta do procedimento que faz, e que fez, e que fará. Mateus capítulo 5, no monte, no sermão do monte, Jesus disse assim, para todos que estavam ouvindo ali aquele sermão, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você veio aqui hoje para ouvir prosperidade, cura, milagre urgente, você está no lugar errado. Eu quero pregar a salvação e o reino de Deus para você. Jesus falou assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Timóteo, Paulo fala a Timóteo que o Senhor uma vez voltará com a sua coroa da justiça para dar a todos aqueles que amam a sua vinda. Fazer o que é certo envolve uma esperança. Presta atenção, irmãos. Ninguém faz o que é certo se não tiver uma esperança futura. Porque se não tem uma esperança de um futuro, de uma vida eterna ao lado do meu Deus, eu faço o que eu quiser aqui. Vivo como se Ele não fosse voltar, como se não houvesse um lugar que Ele foi preparar para nós. Ele mesmo falou, vou preparar-vos lugar, a fim de que aonde estiver, vós estejais comigo também. Se nós não tivéssemos esperança de morarmos com Ele, faríamos aqui o que quiséssemos fazer. Mas porque temos uma esperança maravilhosa com o Senhor, presta atenção em mim. Porque temos uma esperança maravilhosa de uma vida eterna que o Senhor preparou para nós. Nós nos santificamos e nos guardamos por causa disso. Porque Hebreus fala, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus. Todos os grandes e pequenos que estão aqui, o juiz hão de encarar. Eu vou encerrar essa palavra contando para você sobre um tribunal que acontecerá nos últimos dias. Aliás, depois do último dia. Paulo escrevendo aos Coríntios, na antiga Grécia, onde eles conheciam os Jogos Olímpicos, ele diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. A palavra tribunal, no grego original, é a palavra bema. E a palavra bema significa aquele pódium, aquele tribunal onde os jogadores, atletas olímpicos, recebiam a coroa de louro. Aquele tribunal, aquele pódium, é chamado de bema. E Paulo fala que todo mundo que está aqui, que vai ser salvo em nome de Jesus, pela graça que nos foi dada, todos que estão aqui irão subir nesse pódio para ser coroado ou não. A coroa que receberemos, não creio que seja apenas uma coroa literal, como uma coroa de louros. Aliás, Paulo fala sobre isso. Nós corremos atrás de uma coroa incorruptível, e não de uma coroa corruptível. Nós receberemos ali um galardão. E ele dá alguns elementos, ele diz assim, ó, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um será provada pelo fogo. A obra que permanecer, esse receberá galardão. Se a obra se queimar, ele vai ser salvo, mas não vai receber galardão. E eu fiquei refletindo nessa palavra, querido. Fiquei refletindo. E fiquei pensando e me imaginando lá. Uma coisa que acontece com a gente é que a gente acha que esse dia nunca vai chegar. E que você não vai passar. Eu estou te afirmando que você que está aqui e que vai ser salvo pela graça do Senhor Jesus, você estará nesse tribunal. Você. Fala seu nome. Então, você. Você estará lá e eu também.
Ontem, quando eu preparava essa palavra, e eu me imaginava lá, eu fechei os meus olhos na minha cama, e comecei a pensar que a gente foi arrebatado, chegou o dia, e o tribunal está lá na frente, e todo mundo numa fila esperando para chegar a sua hora, para dizer assim, sabe aqueles programas de televisão que, tipo, vai aparecer verde, vai aparecer vermelho, aprovado, reprovado, sabe? Então parece que chegou a hora, aí, pá, verde, glória a Deus. Chegou a hora, e eu fiquei pensando, porque tem horas que a gente se acha o máximo. Eu digo assim, olha a igreja, olha. Mas aí eu lembro de Felicidade de Roma, aí eu lembro dos 40 mártires do gelo, aí eu lembro dos apóstolos, aí eu lembro de Jesus, aí eu fiquei me imaginando subindo lá, e eu, diante de Deus, irmãos, eu imaginei chegando lá, e chegou a hora, minha expectativa, de saber qual será o meu galardão, porque é a avaliação justa do meu Deus por aquilo que eu fiz. E aí eu fiquei pensando aquilo, e fiquei pensando assim, como se aparecesse um telão assim, e Deus falasse para você, chegou a hora de você receber o teu galardão. Eu olhasse, e eu creio que para mim vai aparecer assim, ó, a minha graça te basta. Salvação já está muito bom para você. Você não fez mais do que a sua obrigação, servo inútil. Entra no gozo do teu Senhor, pode entrar, as bodas. Vai para as bodas do Cordeiro. Senta na mesa, você vai comer comigo, você foi salvo. Eu acho que eu vou dizer assim para mim, Senhor, o Senhor foi melhor, o Senhor foi melhor do que eu mereço. Tem gente que vai chegar, acho que vai chegar lá, e aí, se eu me comparar com felicidade, chegando lá naquele dia, estou avaliando como o próprio Deus, eu não sou Deus. Mas imagina assim, felicidade subindo no tribunal, e dizendo assim, chegou minha hora, e agora, Senhor? E o Senhor vai dizer assim para ela, sua obra ficou gravada por 2000 anos. Recebe o galardão que eu preparei para você, felicidade. Porque você fez o que era certo, ainda que o certo não desse certo. Essa palavra tem que mexer com a gente, querido. Porque a gente precisa se converter. Lembra que eu falei no começo do culto que a gente tem que se converter todos os dias? Essa palavra tem que mexer com o nosso coração. O que é que você está fazendo? Porque você está fazendo uma coisa errada, aí de repente, mas deu certo, olha, deu certo agora. Lá naquele dia, o que será avaliado não é o resultado, são as suas obras, é o processo. O que vai acontecer com você quando você chegar lá? Faz sua reflexão como eu fiz a minha. O que vai acontecer com você quando você chegar lá diante de Deus para receber o seu galardão? Você vai ser salvo porque você entregou a sua vida para Jesus, é pela graça que você é salvo, Ele pagou os seus pecados, não é por merecimento, não foi por causa de você. Estou falando de salvação, estou falando de galardão, são duas coisas diferentes. Se você é salvo e tem certeza, e vai receber naquele dia o quê? Eu quero sair desse culto hoje, fazendo o que é certo, ainda que a minha carne se corrompa por causa disso, ainda que eu perca a minha vida em nome do Senhor, eu quero fazer o que é certo, para glorificar a Deus com a minha própria vida. Graças a Deus, não estamos num país perseguido, podemos expressar nossa fé, não seremos mortos por professar o cristianismo. Por isso, meu irmão, você só nega o Senhor se você quiser. Sai desse culto hoje, dizendo que Ele é Deus, que você serve a Ele, que você é crente mesmo,
que você é evangélico, que você é cristão, que você lê as escrituras, que você é santo, que você é careta mesmo, que você não se dá com o mundo. Pode falar que você não gosta de carnaval, que você não aprova. Não seja covarde de falar que você não aprova a homossexualidade, que você não aprova o adultério, que você não é mentiroso, que você não fala palavrão, que você é um quadrado, mas você é Jesus, você é de Cristo. Aleluia! Faça tudo o que você tem que fazer para agradar e glorificar o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. 1 Pedro 4 diz: se alguém fale de acordo com as palavras de Deus. Se alguém serve, faça na força do Senhor. Jesus, essa palavra tem que transformar nosso coração, Pai. Eu sei que é o Senhor que convence, mas, ó Deus, diante da Tua graça que estamos aqui hoje derramados, nós nos rendemos aos Teus pés. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você nunca se rendeu à vontade de Deus, toda a igreja, fique em pé, por favor. Feche os olhos. Feche os olhos. Estava pensando agora aqui. Nós temos uma esperança maravilhosa, irmão. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança é tão maravilhosa. O Senhor separou para nós um lugar no céu, na eternidade, para morar com Ele. Novos céus e nova terra Ele já planejou para nós. Um lugar onde não haverá dolo, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá contaminação, não haverá pranto. A Bíblia fala que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi. Uma restauração completa na criação vai acontecer. Apocalipse 20, 21 diz que as ruas são ornamentadas de ouro e pedras preciosas. A Bíblia fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal estará disponível, aliás, a árvore da vida estará disponível para nós naquele dia, para que nós possamos comer e viver para sempre com o Senhor. O melhor de tudo é que naquela cidade santa que vamos morar, não tem noite, não precisa do sol, porque o maior benefício que nós vamos ter é que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, será a lâmpada daquela cidade, e a sua luz vai iluminar a todos os cristãos. Aleluia.